assim, eu achei que ia terminar essa série diferente, né? Porque achei que o Brasil ia estar na semifinal, né? Tava fora dos planos esse infortúnio aí de sexta-feira, né? Então achei que ia ser diferente o negócio aqui, mas faz parte, né? Faz parte do processo. E na nossa vida é assim, né? Porque nós fazemos planos, nós nos dedicamos para ver esses planos se tornarem realidade, mas às vezes não acontece. Quem já viveu isso aqui? Todo mundo, né? E isso faz parte da vida. Só que tem um detalhe. Não é o fato de não ter acontecido como nós esperamos que muda que o Senhor é conosco e que Ele tem um projeto de vitória para a nossa vida, amém? O Brasil ainda pode lutar pelo Hexa daqui a 4 anos, mas ainda pode, né? Vai ter que esperar mais um pouco. Pastor, já estamos esperando há 4 Copas, faz parte. Tem esperas que, assim, demora um pouquinho mais, né? Faz parte, mas nós precisamos entender que o que aconteceu sexta-feira tem uma relação muito forte com a nossa vida. Porque muitas vezes parece que nós temos tudo para ganhar, mas está faltando alguma coisa. Alguma coisa não está funcionando. Então, hoje, eu quero encerrar essa série de mensagens que nasceu no coração de Deus e Deus já sabia o que ia acontecer com o Brasil. Eu não sabia, né? Então, nós planejamos e mudamos aí o planejamento porque os acontecimentos mudaram. E nós temos falado que a Copa do Mundo tem muito a ver com a nossa vida cristã. E falamos isso por vários motivos. Por exemplo, a Copa do Mundo só é jogada pelas seleções que se destacam em nível, em performance de outras situações. Na vida cristã também, só acessa as promessas, a plenitude das promessas de Deus, aqueles que têm um comportamento diferenciado, que realmente fazem o que outros não fazem, deixam de fazer o que outros não deixam de fazer, em prol de alcançar o que os outros não vão conseguir alcançar. A vida cristã nos dá essa certeza. Um outro fato é que só se classificaram para a semifinal da Copa do Mundo aqueles que venceram os adversários. Alguns na disputa de pênalti, outros pode ter sido na prorrogação, mas independente disso, superaram os adversários. E na nossa vida, só vence quem supera os seus adversários, quem realmente se coloca como um vencedor. Um outro fato é que só vai conquistar a Copa do Mundo quem conseguir manter o seu foco até o final. Não basta começar bem na primeira fase, tem que manter o foco o tempo todo. O foco está no título. Eu quero o primeiro lugar, eu quero o Penta, o Hexa, o Tetra, o primeiro título, eu quero. Então eu mantenho o foco. O Brasil manteve o foco até 115 minutos de jogo, mas com 116 minutos de jogo aconteceu aquele ataque das trevas, aconteceu aquilo ali, né? E, infelizmente, o Brasil ficou fora. Por quê? Porque não manteve o seu foco até o final. Né? Você percebe que, faltando 4 minutos para acabar o jogo, o Brasil ganhando, 7 jogadores de 11 estão no campo ofensivo, ao invés de estar defendendo o gol. Ou seja, um problema sério. Mas aí isso é papo para outro momento, né? É outro momento aí. E é um fato também que só vence na vida cristã quem mantém o seu foco no Senhor e no alvo até o final. Quem se distrai com bobeirinha, quem se distrai com mimimi, quem se distrai com pecado, com coisa pequena, acaba ficando no caminho. Mas eu e você não fomos alcançados por Cristo para ficar no caminho, e sim para começar e terminar com Ele vitoriosos, amém? Eu creio nisso. Então, nós sabemos que o cristão tem direito a 2 categorias de promessas. A primeira categoria são aquelas que serão cumpridas aqui nessa terra e nessa vida. Tem muita coisa que nós podemos receber de Deus agora em vida. Tem promessa que tem gente que vai receber hoje aqui. É um fato. Tem gente que vai receber nessa semana. Tem gente que vai receber daqui a algum tempo. É um fato inegociável. E a outra categoria de promessas são aquelas que só acessaremos na eternidade com Ele, quando Jesus vier encerrar a história. E a Bíblia deixa claro que a maior parte dos presentes que Deus tem para o seu povo será colhida e recebida na eternidade com Ele. Isso quer dizer que eu e você precisamos entender o que a Bíblia nos mostra o tempo todo. Se
os maiores dividendos virão na eternidade, então os meus maiores investimentos têm que estar onde? Nas coisas do alto. É por isso que eu não posso mais perder tempo. Está terminando um ano, vai começar outro ano. E eu vou esperar o quê? Para turbinar minha vida de oração, para largar pecado que eu não larguei ainda, para servir na igreja local ativamente, para abrir a minha casa para uma célula, para decidir ser um fazedor de discípulos, que aonde vai, levanta pessoas para conhecer Jesus. Eu não tenho que perder tempo, eu tenho que investir. Sabe por quê? Primeiro, porque eu sou grato ao que recebi. E segundo, porque eu tenho expectativa pelo que eu vou receber. Quem está entendendo, gente? Então, as coisas do alto como prioridade. Isso é fundamental. E nós viemos percorrendo alguns jogos. Aí, o primeiro jogo teve uma instrução, que foi: jogue para ganhar. Nós não estamos nessa vida para empatar ou para aceitar a derrota. E aqui, eu não estou falando assim que não pode ter derrota, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Jesus morreu por nós e venceu na cruz para que eu e você possamos vencer na vida. Nós fomos salvos, alcançados para vencer e glorificar o nome do Senhor. É por isso que sexta-feira, com o resultado daquele, a gente ficou irritado, ficou mordido. Por quê? Porque nós sabíamos que o Brasil poderia ter vencido aquele jogo, mas por alguns motivos não venceu. E é por isso também que nós, às vezes, estamos um pouco desanimados por não ter alcançado algumas coisas que sabemos que poderíamos ter alcançado, mas por algum motivo não alcançamos. Não é ingratidão, mas é um reconhecimento de que o que Deus tem para mim é maior do que aquilo que eu alcancei. Ou seja, nós temos a certeza que fomos chamados para jogar, para ganhar. No segundo jogo, nós recebemos uma outra instrução, e foi um vascaíno que pregou aqui, né? Então, assim, teve muito a ver com a vida dele, né? Porque a instrução foi: vire o jogo, né? Dizem que o Vasco é o time da virada, não sei de onde que tiraram isso, mas dizem aí. Ou seja, nem sempre a gente começa à frente no placar, mas sempre é possível virar o jogo, porque enquanto o jogo não termina, o placar pode ser alterado. E na nossa vida nem sempre a gente começa ganhando, nem sempre você começou ganhando no ministério, na carreira, na vida familiar, nos relacionamentos, mas em Deus você pode virar qualquer jogo. Eu não tenho dúvida disso, é o que acontece na história do povo de Deus, que por causa de Acã perde, né, para um povo fraquinho, mas perde. Mas depois acerta, tira Acã e a família dele do meio, que estava atrapalhando o processo, e eles então começam uma nova fase e vencem o exército de Ai. Eles conseguem eliminar os habitantes daquela cidade. Impressionante. Mas, querido, eu tenho uma última instrução que eu creio ser de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não basta jogar para ganhar. Não basta virar o jogo em alguns momentos. Nós precisamos, independente do placar, continuar a jogar. Mesmo tendo perdido para a Croácia, eu tenho que continuar a jogar. Mesmo tendo perdido naquela questão na vida do meu filho, eu tenho que continuar a jogar. Mesmo tendo perdido na minha carreira, no meu ministério, eu tenho que continuar a jogar. Sabe por quê? Deus não te chamou a sair do campo. Deus te chamou a permanecer no campo, continuar a jogar e obter a vitória. Essa é a direção do treinador hoje. Nós temos que continuar a jogar. Não saia de campo. Fala para o teu irmão: irmão, não sai de campo não. Continua a jogar, irmão. Não importa que o Hexa foi adiado. Tem Copa do Mundo daqui a 4 anos, se Deus permitir. Você precisa continuar a jogar. Eu sei que a nossa expectativa era de que fosse agora. E eu também sei que nesse ano você tinha expectativa de que algumas coisas já tivessem acontecido na sua vida. Mas o fato de não ter acontecido pode ser, não que Deus não queria fazer, mas é porque você ainda precisa jogar mais um pouco, até que você consiga botar essa bola para dentro. Quem está entendendo? Continue a jogar, irmão. Então, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Vou ler um texto que você nunca leu, nunca. A partir do verso 10. Você nunca ouviu essa história. 1 Samuel 17, a partir do verso 10. Quem está com a sua Bíblia de papel aí?
Quem nem sabia que isso existia aí? Amém. Vamos ler? A partir do verso 10, 1 Samuel 17. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab e o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, verso 16, durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Verso 24 agora. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Pararam de jogar. Você pode fechar os seus olhos e repetir essas palavras se você crê nisso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você declarou? Amém? Queridos, todo mundo já ouviu a história do menininho ruivo que enfrentou um gigante chamado Golias, jogou ali, lançou com uma tiradeira uma pedra na testa dele, porque se ele tinha 2,90 m, a testa também devia ser grande, né? E ele acertou e ele venceu esse gigante que todo mundo teve medo. Você conhece esse relato? Mas eu quero trazer aqui alguns princípios muito importantes que conectam com o jogo da nossa vida. Quando você começa a ler o primeiro livro de Samuel, você acompanha um relato ali do nascimento de Samuel, um homem que tinha um ministério tríplice. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Inclusive, ele foi o último juiz de Israel. E ele começou seu ministério com muita autoridade e com muita intensidade. E uma das coisas que aconteceu é que ele ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel, o primeiro rei humano de Israel. Só que Saul fez o que Deus reprovava. E toda vez, ou melhor, em muitos momentos em que nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá, Deus fala: eu não vou deixar o meu povo pagar por causa de um líder que não está fazendo o que tem que fazer. Eu troco o líder, eu substituo o líder. Então Deus decide uma vez por todas que Saul não seria mais rei. E ele manda que Samuel unja um novo rei para assumir o trono depois de um tempo. Então Samuel vai na casa de Jessé, que era pai de Davi, e ele vive aquele processo que você conhece, onde 7 irmãos são reprovados, mas Davi é reconhecido por Deus como escolhido para ser o segundo rei em Israel. E ele unge Davi, um menino novo, um pastor de ovelhas, mas com potencial incrível dentro do coração dele, na vida dele. E quando você vai percorrendo o livro de 1 Samuel, você percebe que o povo de Israel estava envolvido em muitas batalhas. Na verdade, o povo sempre esteve envolvido em muitas batalhas. Israel era uma pequena nação, mas foi adotada por Deus, um povo escolhido por Deus, e se tornou uma nação poderosa, que enfrentava batalhas constantemente. Inclusive, isso tem muita relação com a nossa vida, porque às vezes nós assumimos um compromisso com Deus e às vezes na nossa cabeça agora que Deus está comigo, vai tudo acontecer. Mas não é bem assim que funciona. Até mesmo porque alguns desafios que você nem enfrentava, você passa a enfrentar só por ter se posicionado com Deus. É um fato. E isso acontece por 3 motivos. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é mau. O Deus desse mundo não é o Deus de Israel, não é o Deus da palavra de Deus. É um ser mau que só veio para roubar, matar e destruir.
Então ele trabalha mesmo para trazer dificuldade. O segundo motivo são as consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, toda vez que eu peco, algo morre na minha vida. E muitas vezes nós estamos perdendo no jogo da vida não por causa da ação do diabo, não porque Deus quis nos provar, mas porque estamos vivendo consequências de atitudes, de hábitos, de pensamentos, coisas que não admitimos, não mudamos, não renunciamos e por isso o jogo nunca vira. Eu sempre me sinto perdendo por causa da consequência do meu pecado. É um fato. Muitos casamentos poderiam estar vivendo um contexto saudável, feliz, mas não estão por causa do pecado. Muitos ministérios, muitas vidas pessoais, carreiras, vida financeira, poderiam estar em um outro momento, mas não estão porque as consequências do pecado são complicadas. Mas tem um terceiro motivo, que são as provações. E as provações são permitidas por Deus com o objetivo de refinar a nossa fé. E quando você é aprovado nessa aprovação, você passa para um próximo nível. É por isso, querido, que você não pode parar de jogar. Você tem que continuar jogando, mesmo que o adversário seja muito forte, porque quando você superar esse adversário que parece muito grande, você vai atingir um nível mais alto com o Senhor. É simples, não é novidade para ninguém isso aqui. Mas no capítulo 4, nós temos uma batalha contra os filisteus. E nessa batalha, Israel é derrotado. Inclusive, alguns sacerdotes morrem como consequência dessa batalha. E a coisa ficou tão feia que a viúva de um desses sacerdotes que morreu, ela gerou filhos e morreu no parto. E um desses filhos foi chamado por ela de Icabode, que significa a glória do Senhor se foi de Israel. Imagina você dizer, a glória do Senhor se foi da minha vida. É o que eles estavam declarando, desesperador. Mas então, o povo segue. E depois, mais à frente, alguns capítulos à frente, o povo está de novo enfrentando os filisteus, mas dessa vez o povo vence. Só que aí nós estamos agora no capítulo 17, e quem aparece aqui de novo, irmão? Os filisteus. Mas matava filisteu, nascia mais, não é possível. Sabe quem são os filisteus? É aquele jogo que parece que nunca termina, irmão. É aquela bola que parece que nunca entra. É aquela virada de chave da nossa vida que parece que nunca acontece. E nós estamos sempre ali, estamos jogando, estamos nos dedicando, mas por algum motivo não acontece. Talvez hoje você possa perceber essa realidade na sua vida. Os filisteus representam aquelas situações que parece que nunca se resolvem. Aqueles jogos que parece que nunca terminam. Só que o maior problema não foi que os filisteus se posicionaram novamente contra o povo de Deus. O problema foi que quando o povo viu Golias, o povo decidiu sair de campo. O povo decidiu parar de jogar. Eles disseram, o jogo acabou, nós já estamos derrotados, não tem como vencer. Inclusive, eles ficaram 40 dias paralisados. O texto diz que eles ficaram apavorados. Irmão, uma coisa é ter medo, outra coisa é ser tomado pelo pavor. O pavor nos paralisa. Nós perdemos o equilíbrio emocional, a capacidade de raciocinar, de ouvir a voz de Deus, de entender o que está acontecendo. E era isso que estava acontecendo. Eles estavam desesperados. E o texto diz, no verso 24, que eles fugiram. Eles saíram de campo, voltaram para o vestiário, desesperados. Mas então, tinha um jogador que estava no banco de reserva. Irmão. E esse jogador falou, se os titulares não querem jogar, eu vou jogar. E o nome desse jogador, Davi. Tinha acabado de sair da categoria de base, irmão. Fresquinho. 17 anos, menino. E aí ele fala, não. Se Deus permitiu que esses filisteus se levantassem, é porque Ele tem uma grande vitória para nos dar. Ele se levanta, ele é corajoso, ele se arrisca, ele invoca o nome do Senhor e ele tem uma vitória que até hoje eu e você nos inspiramos para viver o jogo da nossa vida. Pastor, para quem é essa palavra? É para você que parou de jogar. Essa palavra é para você que está pensando em parar de jogar. Essa palavra é para você que talvez tenha tirado o teu time de campo. De repente você já tirou a chuteira, já está abaixando o meião. Você vai trocar de roupa, porque você disse, esse jogo não é para mim. Não é para mim. Essa palavra é para você. E se você está aí, você diz, eu estou. Pastor, o que eu posso aprender com Davi? Para que eu possa continuar a jogar e obter
a vitória que o Senhor tem para mim. Primeiro, entenda que alguns jogos são mais difíceis do que imaginávamos que seriam. Nos versos 2 a 4, nós lemos que Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Irmãos, há muito tempo que os israelitas enfrentavam os filisteus. Não era novidade. Então, quando eles se posicionaram em uma das colinas para enfrentar o exército filisteu, eles imaginavam que ia ser mais um jogo, como tantos outros que eles tiveram. Mas, de repente, eles ficam sabendo que os filisteus contrataram um jogador em cima da hora. Um jogador fora do comum. E o cara tinha 2,90 metros de altura. Um capacete de bronze. Uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Davi não devia pesar nem isso. Mas só a couraça dele já pesava. E quando eles veem que o jogo parecia agora mais difícil do que eles imaginavam, eles decidem decretar a derrota deles. Eles decidem sair de campos. Eles param de jogar. Só que, querido, se você parar de jogar, toda vez que o desafio se levantar mais complicado do que você imaginava, você não vai fazer muita coisa no final desse ano, nem em 2023, nem no restante da sua vida. Porque quantos desafios que você entrou que você achou que era de um jeito, mas de repente você falou, meu Deus, 2,90 metros de altura. Complicado. Não é verdade? Mas o problema não é o tamanho do gigante. O problema é a postura que nós assumimos de decretar a nossa derrota só porque o jogo se tornou mais difícil do que nós achávamos que seria. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Parecia ser impossível, mas não era. O problema era que o nível de fé de Israel ainda era limitado. E com isso eles olharam para aquele adversário como impossível de ser batido. Mas na verdade era a fé deles que era limitada para então vencer aquele adversário. Muitas vezes nós somos como eles. Nós temos fé que Deus pode agir até certo nível, até certo momento. Mas se passar daquilo ali, nós não acreditamos mais que vale a pena continuar a jogar acreditando na vitória. É ou não é verdade? Foi isso que Marta e Maria fizeram. Quando Jesus chega e Lázaro já está morto, elas dizem assim, Senhor, se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Elas tinham fé para acreditar que Jesus tinha poder para curar o enfermo, mas não tinham fé para acreditar que Jesus era poderoso o suficiente para ressuscitar o morto. E muitas vezes nós agimos assim. Nós temos fé que até aqui ele poderia fazer, mas passou daqui, não aconteceu, então é melhor eu ir para o vestiário e dizer, a vitória é de vocês, porque eu não vou conseguir não. Muitas vezes é isso que a gente está fazendo. Querido, a gente sabia que vencer a Croácia não seria fácil. Agora, quem imaginou que ia para os pênaltis e ainda íamos perder para a Croácia? Ninguém imaginou. Complicado. Jogos mais difíceis que imaginamos, mas não são impossíveis de serem vencidos. O Brasil não fez o que devia fazer. E porque não fez o que devia fazer, entregou a vaga da semifinal para a Croácia. Os israelitas não quiseram fazer o que tinha que fazer. Estavam entregando de bandeja a vitória para os filisteus. Mas ainda bem que tinha um Davi ali no meio. Mas enquanto Davi não apareceu na história, a coisa estava complicada. Porque, irmão, se tiver um pessimista, já junta um monte, não é verdade? Que teve gente que falou, que dia, hein? Passamos por uma pandemia, essa loucura das eleições, agora o Brasil é eliminado da Copa e minutos depois a Argentina se classifica. Meu Deus, Maranata, volta logo, Jesus. Estou aguentando não, está difícil demais. Irmão, não foi um dia muito legal mesmo não. Não foi um dia que a gente sorriu muito não. Mas deixa eu falar uma coisa. Um dia em que o cenário não foi como a gente queria, não pode mudar a nossa convicção de que o Deus que nos colocou no jogo nos capacita para continuar a jogar até que a vitória chegue.
essa Copa não dá mais para o Brasil, mas daqui a 4 anos tem Copa. Irmão, e tem algumas coisas que talvez não deem para você nesse momento, mas se você continuar a jogar, você vai obter aquilo que precisa. É uma confirmação da palavra. Só que mesmo assim foram 40 dias ouvindo as provocações daquele gigante sem dar um passo sequer. O povo aceitou a derrota. E querido, essa série e essa palavra não tem pegada triunfalista, teologia de prosperidade, que fala que você só vence, crente nem espirra porque crente é vencedor. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Não tem nada a ver, a gente sabe que derrota faz parte da vida. Agora, uma derrota nunca vai determinar como eu vou terminar a minha vida. O que determina é o que Jesus já conquistou para mim naquela cruz. E eu tenho que ter essa certeza. Derrota é ensinamento. Quem está entendendo, gente? É ensinamento. E nós temos que entender isso. Há quem diga que Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Eu não sei se é, mas às vezes faz muito sentido. Segunda instrução, saia do banco de reserva. Fala para o teu irmão, irmão, sai do banco. O uniforme está cheirosinho, sequinho. Pelo amor de Deus. Suar esse uniforme aí. Vamos para o verso 25 e 26, que diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Irmão, Davi decidiu sair do banco de reserva. Nem soldado ele era, mas abusado era, irmão. Mas soldado não era, não. Não tinha nem idade para se alistar no exército de Saul. Mas ele viu uma oportunidade e decidiu entrar no jogo. O texto conta, na versão de 2022, que Davi chega no vestiário e o time está desesperado. A maioria já trocou de roupa, os outros estão chorando, preocupados, e ele não entende nada. E aí ele entendeu uma coisa: quando é que o jogador reserva entra no jogo? Quando o titular não está fazendo o quê? A sua parte. Então o treinador vai lá colocar outro para ver se faz. Davi falou: é agora que eu ganho essa titularidade. Agora. É agora que eu provo que eu sou habilitado a estar nesse exército. Agora que eu mostro que realmente eu fui ungido rei. E eu já vou começar a mostrar o que vai acontecer durante o meu reinado. Ou seja, Davi, ele toma posse de uma oportunidade. Enquanto o time inteiro estava paralisado. Ele entende que era a oportunidade para mostrar o valor. Você vê Davi em algum momento chamando Golias de gigante? Você vê? Mas você vê ele chamando de quê? Filisteu incircunciso. Sabe por quê? Ele tinha clareza sobre qual era a identidade do gigante dele. Sabe por que muita gente dá nome e sobrenome para o gigante? Porque você ainda não entendeu quem de fato esse gigante é e quem de fato você é em Deus. Está na hora de você parar de chamar gigante pelo nome e começar a dizer o que ele é. Se ele está no teu caminho, ele vai ter que cair, porque o teu Deus é contigo. E nós precisamos ter essa convicção. E aí ele chega no vestiário e fala assim: o que está vendo? Você não viu o gigante, não? Aí ele: tá, mas o que vai ganhar aquele que derrotar? Ele não pergunta se alguém conseguir derrotar, ele diz: quem ganhar, quem derrotar esse gigante. Olha a convicção desse menino. O que vai ganhar? Aí eles: vai casar com a filha do rei, vai também ganhar grandes riquezas, vai ficar rico, vai ser isento de impostos durante o reinado dele, então não vai pagar IPVA, IPTU, ICMS, esses demônios todos que tem no Brasil. Não vai pagar nada disso. E a família inteira dele vai desfrutar dos mesmos benefícios. Aí Davi falou: e vocês estão dentro do vestiário mesmo? Com essa oportunidade toda aí? Eu vou para o jogo. Eu vou para o jogo. Ele decidiu sair do banco de reservas. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele nos ensina um princípio muito especial aqui. A gente costuma dizer que vence na vida quem tem as respostas certas. Mas Davi nos ensina que vence na vida quem faz as perguntas certas.
E as perguntas que ele fez foram suficientes para que então o povo tivesse um novo espírito baseado naquilo que ele estava fazendo. Querido, você precisa aproveitar todas as oportunidades de entrar no jogo. Efésios 5, Paulo fala à igreja de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Davi aproveitava cada oportunidade. Inclusive, a primeira oportunidade que ele teve foi ser pastor de ovelhas. E ele disse: não posso ser do exército, posso ser pastor de ovelhas, então vou dar o meu melhor. A outra oportunidade que ele teve foi defender as ovelhas dele de um leão. E ele matou o leão. Inclusive, o texto diz que ele correu atrás do leão. Você já viu alguém correr atrás de leão, irmão? Davi correu. Ele correu. Impressionante. Ele também matou um urso que foi atacar as ovelhas. Meu Deus, ele aproveitou cada oportunidade. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o jogo mais importante é aquele que o Senhor nos deu para jogar. E às vezes, a gente não está vencendo no jogo da vida, sabe por quê? Porque nós queremos jogar o jogo do outro. E porque a gente quer jogar o jogo do outro, a gente não consegue vencer nem o nosso jogo e nem o jogo do outro, porque o jogo do outro é do outro, e o jogo que é o seu jogo. E nós temos que entender. Então, irmão, se o que você tem para jogar hoje é Campeonato Capixaba, então joga, irmão. Se é o Campeonato Brasileiro, então joga, irmão. Se é a Copa do Mundo, então joga, dá o seu melhor. Sabe por quê? A Bíblia garante que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Para chegar na Copa do Mundo, tiveram que jogar jogos menores. Tem menina ali que começou jogando campeonato de bairro e agora estava ali, no campeonato mais desejado do mundo, porque aproveitou as oportunidades. Deixa eu te perguntar, você tem aproveitado as oportunidades? Ou você está desperdiçando elas? Ou você está desvalorizando? Não era isso que eu queria, não. Não, eu achei que meu ministério ia ser isso aqui, se não é isso eu não quero. Achei que a minha empresa ia fazer isso aqui, ia me dar essa oportunidade, se não é essa eu não quero. Sabe, eu achei que ia ser assim. É a pergunta que eu faço para você. E a maior oportunidade de todas, que é estar perto de Deus, viver no centro da vontade dele, você tem aproveitado? Buscai a Deus enquanto se pode achar. Se a Bíblia diz isso, quer dizer que haverá um momento em que as pessoas que desejarão buscar a Deus e não conseguirão encontrá-lo. Que o Senhor nos prive de viver algo como isso. Porque eu vou para o céu e você? Quem vai para o céu comigo aí, irmão? Amém? Pastor, isso é orgulho? Não, isso é convicção. Você tem que saber quem você é em Deus. Tem que ter certeza da sua salvação. Amém? Está chegando a nossa hora. Agora pensa comigo. Se o Brasil tivesse vencido a Croácia, alguém ia falar alguma coisa? Não, por quê? Porque já era o quê? Esperado. Né? Agora, quando a Croácia venceu o Brasil, chamou atenção, não chamou? Sabe por quê? Porque apesar de ser um time de qualidade inferior, aproveitou as oportunidades, enquanto um time de qualidade superior não aproveitou as oportunidades. Ou seja, não é sobre o tamanho que eu tenho hoje, mas é sobre as oportunidades que eu aproveito ou desperdiço. E a Croácia aproveitou. Marrocos está aproveitando também. Primeira seleção africana numa semifinal de Copa do Mundo. Impressionante, está aproveitando. Quantas oportunidades. E você sabe, queridos, que eu sempre falei aqui que Deus tem um tempo certo para tudo acontecer. Mas existem momentos em que Ele acelera processos. E Ele acelera, muitas vezes, através de uma provação que se levanta. Porque essa provação, esse desafio, na verdade, é uma oportunidade. Então, tem muita oportunidade que a gente joga fora, mas que estava mascarada. Na verdade, se apresentou como desafio, mas era uma oportunidade. Eu lembro até hoje, meu pai está até aí por aí, né? Que meu pai falava assim, quando eu era adolescente, falava assim, tem uns 5, 6 anos isso aí. Falava assim, ô Bruno, na minha geração, perguntavam se você sabia inglês. Na geração, na sua, do seu irmão, vão perguntar se você sabe inglês e mais o quê? Irmão, na geração de hoje, o cara já pergunta, vem cá, você fala 5 ou 6 idiomas? Pastor, nem português estou falando direito. Está jogando para perder, irmão. Está jogando para perder. Por quê? Ele falava isso. E aí, quando eu cheguei na 8ª série, que hoje é diferente, mas a 8ª série,
Eles me matricularam no curso de inglês, eu fiz 3 anos e meio de inglês. E gostei do negócio, comecei a estudar inglês de várias formas. E desenvolvi o inglês. E aí, quando eu estava lá no futebol, anos depois, o clube que eu trabalhava comprou um time na Europa Central. E precisava de um treinador para assumir essa equipe e ficar uma temporada, pelo menos, lá. Quem era o único treinador que falava inglês dentro de todo aquele grande clube? Bruno Caetano. E aí, tinha gente mais experiente que eu, sim, só que não tinha inglês. Aí quem foi? Eu. Porque alguém me alertou, eu aproveitei a oportunidade e eu ganhei o jogo. Aí a pergunta que eu faço é, será que nós temos aproveitado as oportunidades? Será que nós temos feito a nossa parte? Porque se nós não aproveitarmos, alguém vai aproveitar no nosso lugar. O Neymar teve 2 bolas para colocar para dentro, não colocou. E aí eu não sei o nome lá do croata, chutou mal, desviou no outro e a bola entrou. Nossa, é esse nome ainda? Misericórdia. E daí esse nome aí, então, tu viu que era o ataque das trevas mesmo, né? Entrou. Tivemos a chance de bater o pênalti e fazer o gol. Não fizemos. Eles colocaram 3 bolas para dentro com tranquilidade. Ou seja, muitas vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Nós não estamos aproveitando as oportunidades. Aí, para encerrar esse ponto, eu te pergunto, quem foi o último a saber da oportunidade que teria quem vencesse Golias? Quem foi o último a saber? Davi. E quem foi o único que aproveitou? Ele. 40 dias antes, o exército inteiro sabia da oportunidade. E é por isso que eu digo que qualquer homem daquele exército que tivesse decidido enfrentar Golias poderia tê-lo vencido. E a gente estaria falando de Abinadab, de Eliabe e de outros que faziam parte. Mas sabe por que a gente não está falando deles? Porque não marca a história quem perde oportunidades, mas quem aproveita as oportunidades que Deus nos coloca no caminho. Vai ser lembrado como uma fonte de inspiração. E Davi é uma fonte de inspiração. Aproveite as oportunidades. Esse é meu maior medo. É Deus ter algo para eu cooperar e por falta de visão ou por medo eu ficar de fora, e ele então falar assim, então eu vou levantar outro. E deixa eu falar uma coisa, deveria ser o seu maior medo também. De Deus ter algo que ele quer fazer através de você, mas você fala, não é para mim não. E ele vai lá e fala, então eu levanto o outro, porque o meu projeto eu não vou deixar de realizar. Nós não podemos correr esse risco, não. Então, queridos, precisamos aproveitar. Você tem que sair do banco de reserva, e Deus está te falando, ei, está na hora de entrar no jogo, amém? Terceiro e penúltimo lugar. Jogue com personalidade. Diga personalidade. Irmão, pensa no menino que tinha personalidade. Davi. Primeiro, que ele entra numa batalha de um exército que ele nem fazia parte. Segundo, que ele era novo demais. Terceiro, que experiência de batalha ele não tinha. Quarto, que tinha muita gente mais experiente com ele no meio. E quinto, que todo mundo, que poderia ser a multidão de conselhos, disse para ele não entrar na batalha. Ou seja, irmão, deixa eu falar uma coisa, pensa num cara que tinha personalidade. Só que toda vez que a gente se levanta para fazer algo que os outros não têm coragem de fazer, sempre vem alguém para nos desanimar. É ou não é verdade? Às vezes tem até boa intenção, porque tem carinho e aí fica preocupado de você não conseguir, de você se prejudicar. Às vezes é isso. E jogo é assim também. Todo mundo dá opinião, né? 220 milhões de treinadores nós temos no Brasil. Todo mundo expert em futebol. Gente que assim, se der a bola, não sabe nem o que fazer com ela, mas entende tudo que o Tite tinha que ter feito. É um fato. É um fato. Todo mundo dá opinião. É normal. Tem um narrador que, cara, você ficava tenso só de ouvir a narração dele. Porque tá tão desesperado. Falava, gente, ora por esse... Não é irmão não, mas ora por ele. Complicado. Você ficava tenso. Por quê? Porque opinião, no nosso jogo da vida, todo mundo quer dar. E se nós não tivermos personalidade e convicção daquilo que Deus colocou no nosso coração, vai chegar um momento que nós vamos acreditar em opiniões e vamos duvidar da fala do próprio Deus no nosso coração. E aí, você que estava corajoso para driblar e ir para cima,
para tentar finalizar, às vezes vai ter que ser de canhota mesmo, porque na direita não vai dar, mas você vai dar o seu jeito. Por quê? Porque Deus colocou isso no seu coração e você está se dedicando, mas aí vem uma opinião e fala: faz isso não, não vai assim não, não vai dar certo não. Ou seja, isso pode acontecer, e acontece com todo mundo. E com Davi foram 3 opiniões diferentes. Primeiro, do irmão mais velho dele. Segundo, do próprio rei dele. E terceiro, do adversário dele. Eliabe chega para ele, no verso 28, e eu vou resumir aqui, ele diz assim: ô Davi, aqui, você não está preparado não. Com o que você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Você está aqui porque você quer estar no meio de gente importante, mas você não está habilitado para jogar nesse time não. Eliabe, apesar de ser o irmão mais velho dele, foi um instrumento de maldição na vida de Davi. E às vezes tem gente que está perto da gente, que às vezes abre a boca para falar umas coisas, que misericórdia. E a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Sabe o que Davi fez? Primeiro ele perguntou assim: o que eu fiz agora? Ou seja, ele estava dizendo que Eliabe já de alguma forma já tinha tentado atrapalhar a caminhada dele. E depois o texto diz que ele virou para o outro lado. E ele começou a conversar com outro soldado. Ele ignorou Eliabe. Sabe por quê, irmão? Quem não torce por você não pode ter espaço de influência na sua vida. Tem que ser deixado de escanteio mesmo. Eliabe era um invejoso. Estava incomodado porque na hora de ungir o rei de Israel, ungiram Davi, o irmão mais novo, e não ele que era soldado, poderoso na batalha. Ele estava incomodado, sabe por quê? Ele estava incomodado porque ele era o grande soldado, mas na hora do maior desafio, ele entrou no vestiário e disse: eu não saio desse vestiário por nada. Mas o irmão dele, mais novo, chegou e falou: eu não sou nem soldado, mas estou dentro. Ele estava incomodado, porque vai que Davi consegue, então vou tentar dissuadi-lo da decisão. É o que acontece. Não dê espaço de influência para quem não torce por você, para quem não está junto com você, para quem não é leal a você. Isso é tão importante, e foi o que Davi fez. Sabe o que Davi fez para Eliabe? Ele deu cartão vermelho. Eliabe, sai do jogo da minha vida. E tem gente que você vai ter que dar cartão vermelho, irmão. Vai ter que dizer: ó, aqui você não vai falar não. Você vai ter que bloquear, você vai ter que cancelar, você vai ter que dar o seu jeito, porque está atrapalhando o processo. Está atrapalhando o processo. Foi o que Davi fez. Aí agora vem Saul. Quando Saul vê aquele menino dizendo que vai lutar, ele fala: menino, isso está nos versos 31 a 33. Ele diz: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro, desde a mocidade. Saul não estava mal intencionado, ele ainda não era invejoso como ele se tornou depois. Ele estava, na verdade, preocupado com Davi. Ele estava olhando para aquele menino e fala: eu sou rei, habilidoso na batalha, sou alto, inclusive, que a Bíblia diz que Saul era alto e de boa aparência. E aí, eu não vou entrar na batalha, esse menino vai entrar? Filho, não vai não. Irmão, tem muita gente que às vezes dá uma opinião errada para você com boas intenções. Está preocupado mesmo. Só que, infelizmente, ele não ouviu as instruções do treinador que você ouviu. Ele não estava com Davi lá pastoreando as ovelhas, quando Deus falou com ele: aqui, eu vou te dar o trono. Você está vencendo esse urso, esse leão, porque eu estou te preparando para um desafio maior que vai surgir, você vai vencer. Ele não estava ouvindo as instruções do treinador. E aí sabe o que Davi faz? Ele reconhece o cuidado do rei. Davi era um homem leal. Ele sabia honrar as pessoas. Então ele fala: rei, deixa eu te contar a minha história, porque de repente você não sabe. Eu não caí aqui de paraquedas não, rei. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia chegou um urso para atacar ela. Sabe o que eu fiz, o rei? Eu matei o urso. Aí o rei já: esse menino matou o urso? É, matei o urso. Aí outro dia chegou um leão. Sabe o que eu fiz com o leão, rei? Eu corri atrás dele. O leão fugiu de mim, rei. Fugiu de mim. Matei ele, peguei pela juba, despedacei ele. Foi o que eu fiz. O meu Deus me preparou para esse momento. É o que ele estava dizendo para o rei.
eu vou para cima. Sabe o que Saul fala, irmão? Então vá, que Deus esteja com você. Quando alguém com essa personalidade fala com a gente se mexe, não mexe? E Davi então se levanta, e ele vai. E aí ele encontra a última opinião, que foi Golias. E Golias, nos versos 41 em diante, diz assim: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quando Golias vê Davi vindo, ele começa a rir, e ele despreza Davi. Ele fala: eles estão de brincadeira, eu estou há 40 dias aqui esperando um guerreiro, você manda esse menino, eu vou acabar com você, menino. Você acha que eu sou algum cão para vir com um pedaço de pau? Aí Davi olha para ele, e olha a resposta dele. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi olha para ele: aqui, Golias, você está olhando para mim, né? Mas deixa eu falar uma coisa, olha para cima, porque o Deus dos exércitos está comigo. E você vem com as armas que você está acostumado a usar, mas eu vou contra você em nome do Deus que nunca perdeu uma batalha. Davi tinha convicção da autoridade dele. Deixa eu perguntar, você tem a convicção da autoridade que você tem como filho de Deus? Tem gente que às vezes fala assim: pastor, você não se preocupa não, que fazem trabalho contra você. Eu falo assim: irmão, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se tocar como foi com Jó, é porque Deus permitiu para fazer algo grande que ele nem imaginava. Então não fico preocupado se tem alguém torcendo contra, alguém fazendo trabalho, está perdendo tempo, porque o meu Deus é comigo. E quando a gente tem certeza disso, quando a gente está firme em Deus, não é qualquer opinião que tira o nosso foco não, irmão. Não é qualquer fala destemperada que tira o nosso foco não. Não é qualquer hater que vai falar um negócio e a gente vai ficar incomodado não. Não é assim. E sempre que eu falo de personalidade, eu lembro de um menino chamado Vinícius Júnior. Quem conhece ele? Um pouquinho conhecido, né? Um pouquinho conhecido. Esse menino começou lá em São Gonçalo. Pobre mesmo. Difícil. Foi aprovado no Flamengo. Não fez a boa escolha, mas foi lá. Começou a jogar. O menino era tão fera, que ele foi convocado para todas as seleções de base possível. Eu enfrentei esse menino algumas vezes, e era o jogo que eu mais orava ao Senhor. Teve um dia que eu coloquei 2 para marcar ele, aí ele olhou para mim e falou assim: pastor não, professor, 2 não resolve não, tem que ser 3 ou 4. Miserável, né? E faz parte do futebol, provocação, né? Hoje o mundo está muito chato, né? E pior que o menino tinha razão, que o menino passava por 3, 4, já perdi alguns jogos por causa desse menino aí. Diferenciado, com 16 anos foi vendido por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Chegou lá como uma grande promessa. Primeiro ano, tropeçava na bola. Segundo ano, irmão, todo mundo falou: investiram essa fortuna, gastaram dinheiro à toa, empresta esse menino. Empresta ele, vende ele para um time menor, manda ele de volta para o Flamengo, de tudo. Eu pergunto para você ouviu alguma coisa da boca do Vinícius nesse tempo todo? Não ouviu nada. O menino trabalhou. Ele teve personalidade. Ele disse: não vai me emprestar para time nenhum, vou continuar aqui. Porque eu estou no Real Madrid, eu sou jogador do Real Madrid, eu não saio daqui. Vou resumir: terceiro ano, Vinícius se torna titular. Liga dos Campeões, final, o campeonato mais importante do mundo depois da Copa do Mundo. Quem faz o gol da vitória do Real Madrid? Vinícius Júnior. Quem foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo? Vinícius Júnior. Sabe por quê? Porque ele teve personalidade para acreditar que se Deus abriu a porta para ele naquele time, então ele deveria continuar a jogar até que ele conseguisse obter o lugar que Deus tinha para ele ali. Você pegou, querido? Você entendeu? Esse negócio de parar tem nada a ver com o projeto de Deus, não. A gente tem que continuar. Tem que matar o que tiver que matar dentro da gente para continuar. Mas em último lugar, eu encerro assim: jogue o jogo que Deus está jogando. Porque tem jogo que a gente não vence, sabe por quê? Porque Deus não está jogando esse jogo. Às vezes a gente está lutando num relacionamento, e eu não estou falando de casamento aqui,
que casamento tem que lutar mesmo, tá? Tem que lutar mesmo, até ver o Senhor restaurar. Amém? Amém. Eu estou falando de relacionamento. E a gente está ali, Deus restaura. Mas Deus nunca concordou que você se relacionasse com essa pessoa. E você está querendo que Deus te dê vitória num jogo que Ele nunca te chamou para jogar. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, libera esse dinheiro para eu poder fazer esse investimento. Esse dinheiro não sai, não sai. E sabe por que não sai? Porque Deus não quer que você faça esse investimento. Ele sabe que na hora que sair, a primeira coisa que você vai fazer é esse investimento e você vai se arrebentar. Quanta gente que acreditou aí no faraó das bitcoins e está arrebentado. Tem um monte de conhecido meu que botou 200 mil, 250 mil, 150 mil. Está acreditando que vai ver o recurso. Tomara que consiga, né? Mas não sei se vai conseguir. Tem porta que Deus não abre, porque sabe que se Ele abrir, a gente vai se arrebentar. Quem está entendendo, gente? Então nós temos que jogar o jogo que Deus está jogando, amém? E nos versos 46, 47, Davi ensina isso. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Quem o entregará nas minhas mãos? Quem? O Senhor. Então Deus estava jogando aquele jogo. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando Golias fala aquele monte de besteira para Davi, inclusive o texto diz que ele invocava outros deuses, amaldiçoava Davi e o povo de Deus. Davi começa a lembrar. Ele lembra que aquele Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito, com mão forte, com braço forte, como diz o texto. Ele lembra que aquele Deus conduziu o seu povo em segurança no deserto, dando vitória em cada momento. Ele lembra que aquele Deus chegou em Canaã com aquele povo, e eles enfrentaram muitos inimigos, e eles venceram cada um deles. Ele lembra que aquele Deus mandou um profeta na casa dele, e mandou chamá-lo lá no campo, e disse: se ajoelha aqui, porque Deus está te levantando como o rei sobre Israel, e ungiu ele. Ele lembra que aquele Deus deu vitória a ele contra um urso, contra um leão. E aí, quando ele resgata na memória tudo aquilo que Deus já havia feito, ele olha para Golias e fala: aqui, Golias, sabe qual é o problema? É que você não me segue no Instagram, Golias. Porque se você me seguisse lá, você ia ver o que Deus já fez, que eu posto tudo lá. Tem até a foto do urso que eu matei, você viu? Você não acompanha minha vida, você não conhece o meu Deus. Deixa eu falar uma coisa, eu não vou só te matar não, eu vou cortar a tua cabeça, para que todo mundo saiba que há um Deus em Israel, há um Deus na minha vida. E aí, sabe o que Davi faz? Ele vai para cima, e ele pega uma tiradeira, lança a pedra na direção do testão que aquele cara devia ter, e a pedra vai direto nele, ele cai como morto. Mas Davi não tinha certeza, sabe o que ele faz? Ele vai até lá, pega a espada e corta a cabeça de Golias. Ele fala: eu quero que todo mundo veja que eu venci essa batalha e que o Senhor foi glorificado. Aí, ele fez o que o Brasil tinha que ter feito, irmão. Fez o gol, irmão, 115 minutos, fura a bola, irmão. Acabou o jogo, fura a bola. Era simples, 4 minutos. Tiraram a gente da semifinal, meu Deus. Fura a bola, Davi foi até o final. Sabe por que alguns jogos a gente ainda não venceu? Porque ao invés de a gente conferir se o adversário está morto e cortar a cabeça, a gente não fez isso ainda. Tem pecado que ainda está guardadinho lá. E a gente está assim. Às vezes nem é o pecado, mas o acesso ao pecado, que a gente sabe que no dia de fraqueza a gente vai acabar caindo. Mas a gente continua com, não, eu vou garantir, eu vou deixar esse número do telefone aqui. Entendeu? Não vou excluir não. E a gente continua ali. Irmão, tem que cortar a cabeça do adversário. Tem que matar. Tem que tirar da vida de uma vez por todas. E Davi fez isso. E quando ele levanta a cabeça de Golias,
o texto conta que os israelitas correm na direção dos filisteus. E dessa vez, quem é que foge cheio de medo? Os filisteus. E eles vão atrás e acabam com os filisteus, voltam para o acampamento, leva tudo que os filisteus tinham. Agora, irmão, todo mundo entrou em campo, né? Agora é mole, né? Agora é mole, mas tudo bem. Tem gente que não acreditou. Mas você, com esse coração de servo de Jesus, você não vai deixar que os outros não participem da sua vitória. Você vai fazer isso. Porque não é somente sobre a gente, mas é principalmente sobre aquilo que Deus pode fazer através da gente. Uma grande e baita vitória. Já se passaram milhares de anos, nós estamos falando aqui dela. A grande pergunta que fica é: se Davi tivesse perdido o jugo? Seria a permissão de Deus. Mas ele não poderia dizer que ele não tentou. Tem gente que nem sabe se vai vencer o jogo. Sabe por quê? Porque nunca tentou. Deus está te chamando a continuar a jogar, irmão. A continuar no campo, a não parar, a prosseguir, a perseverar, a continuar. Porque no final, não importa quantos jogos eu perdi ou ganhei, o que importa é no time de quem eu joguei. E se eu joguei com Deus, na derrota Ele me ensinou, na vitória Ele foi glorificado. Mas chegará um dia em que não haverá mais morte, mais choro, mais dor ou ranger de dentes. Só haverá as maravilhas que Ele preparou para aqueles que perseveraram. E é isso que a Bíblia determina. Hebreus 10. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ele está falando de Davi, ele está falando de você. Você não foi chamado para parar, ele está te chamando a continuar a jogar, a perseverar, a prosseguir, a se manter com foco no alvo, porque é para jogar para ganhar, é para virar o jogo, mas é para continuar a jogar. Eu não sei como a sua vida está, eu não sei como o seu ano está terminando, mas hoje Deus está te dizendo: ei, eu não te chamei para tirar o teu time de campo, volta agora para o campo e continua a jogar, porque eu não vou parar enquanto eu não te der a vitória que eu planejei para você. Aleluia, continue a jogar, continue a jogar, continue a jogar. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e por isso são salvos. A maior vitória que nós podemos obter à vida não é ser o maior bilionário do Brasil. Você pode ser, não tem nada de errado nisso. Não é ser conhecido por todo mundo como cara na sua carreira, e você pode ser, e muitos aqui inclusive são. Não é sobre as viagens que nós fazemos, mas a maior vitória que nós podemos ter no mundo é mesmo que a gente chegue no final, no dia final, se arrastando com cãibra, porque a vida não é fácil. É que nós olhamos para Jesus e Ele diga assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino que é preparado para você desde a fundação dos tempos do mundo. Essa é a maior vitória. Irmão, Deus está te chamando para entrar no tempo de maior perseverança com Deus da tua história. Você não vai largar Deus por nada. Eu não sei o que aconteceu, de alguns eu até sei nesse ano. Não sei o que aconteceu na vida de todo mundo esse ano. Mas nada que aconteceu tem poder suficiente para te impedir de terminar como vencedor. Deixa Golias, irmão. Que o espírito de Davi, de vencedor, possa tomar esse lugar, irmão. Daqueles que não param, daqueles que continuam. Eu queria